Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Leon. Boa tarde, Lucas. Tudo bem? Bom, hoje, né, é a aula de tutoria de lei de Biot-Savart e lei de Ampère. Eu já coloquei... Ah, o Vinícius levantou a mão. Não, só fez assim. Tá bom. Tá. Eu já coloquei aqui basicamente do que se trata, né, essa semana, que é a lei de Biot-Savart, que você pode aplicar para qualquer corrente, né, qualquer distribuição espacial de corrente, gerando um campo, né? E às vezes você pode usar isso aqui para qualquer sistema, né? O que acontece é que muitas vezes você não consegue integrar esse campo aqui em sistemas reais. Então você tem que usar a integração numérica em sistemas reais, né? Porque você não encontra integrais amigáveis, né? Os problemas que vocês têm aí no livro, né, e também no Moodle, são problemas aproximadamente amigáveis, tá? Que dá para você resolver isso aqui pela lei de Biot-Savart ou pela lei de Ampère. E lei de Ampère é o caso em que você tem altíssima simetria, tá? Você faz uma curva amperiana ds e a integral de trajetória de B escalar ds, a integral de B nessa trajetória aqui, é igual à corrente que atravessa a superfície delimitada pela sua curva amperiana. Basicamente, o cerne dessa semana está aqui, né? Eu vou querer dar uma passada com vocês nos exercícios de revisão dessa semana, mas antes eu queria saber se vocês têm alguma outra dúvida que não seja dos exercícios de revisão, que eu vou dar uma passada um por um. A lei de Ampère, para mim, está um pouco confusa. O que você não entendeu, André? Eu não entendi meio que como usa direito. É tipo lei de Gauss? É tipo lei de Gauss, isso aí. Você tem que achar um problema de alta simetria, né? Em que o que significa problema de alta simetria? A simetria do campo, né? O campo ele tem que ter uma simetria muito bem definida, né? E aí você traça uma curva amperiana, que é uma curva imaginária, né? Isso aqui é o circuito real, na lei de Biot-Savart. Aqui, na lei de Ampère, você traça uma curva que pode coincidir com alguma curva no teu sistema, mas essa curva é imaginária. E essa lei de Ampère ela é sempre válida, independentemente de quão estapafúrdico seja essa trajetória, que isso aqui sempre vai ser válido. Mas do mesmo jeito que a lei de Gauss é sempre válida, mas nem sempre ela é útil. Você tem que encontrar um caso de alta simetria, tá? Por exemplo, fio reto infinito. Vamos fazer um exemplo bem bobo aqui. Se eu pegar o fio reto infinito, vamos colocar aqui tem um fio reto infinito atravessando aqui uma corrente I. Tá? A gente sabe o quê? A gente sabe aqui que o campo, né? Isso aqui eu tenho um vetor R, a gente sabe que o campo magnético ele é sempre perpendicular, vai ser sempre perpendicular a esse R. E, obviamente, ele vai depender da distância, ou seja, vai ter uma simetria de rotação aqui, né? Para todos os pontos com a mesma distância, ele vai ter a mesma intensidade e vai estar perpendicular ao R. Tudo bem, André? Tranquilo? Sim. Como é que eu aplico essa coisa aqui? Integral de B escalar ds, né, é igual a... Deixa eu escrever em laranja do outro lado aqui. μ0 vezes a corrente que atravessa. A corrente que atravessa essa superfície amperiana aqui é a própria corrente, tá? Nesse caso específico, tá? Agora, o que dá B escalar ds? ds é esse cara aqui, ó. De fato, eu gosto de escrever dl, tá? Eu gosto de escrever dl aqui para não confundir com o ds da lei de Ampère. Perdão, da lei de... Opa, aqui não, aqui eu escrevo ds mesmo. Eita, estou me confundindo todo. Esse aqui é o ds da lei de Ampère. O que é esse ds aqui? Esse aqui é o caminho que você faz. E veja que o B ele está sempre paralelo ao ds. Então, o que vai acontecer? Você tem que B escalar ds é simplesmente B de R vezes ds. Quem é esse ds aqui? Você pode escrever esse ds, nesse caso específico aqui, como sendo R, que é o raio de trajetória, vezes um dθ. Tudo bem? Veja como B, e quando você for integrar isso aqui, ó, integral de B escalar ds é igual a μ0 vezes I. Quando eu for integrar, o que vai acontecer? O B vai sair para fora.
Então, eu vou ter aqui BDR vezes integral de R de θ igual a 0 até θ igual a 2π. Eu vou daqui, ó, vou daqui até aqui. Faço a volta completa. Aí, o que vai dar isso aqui? Normalmente, você faz como lei de Gauss. Lei de Gauss, você vai desenvolvendo os dois lados ao mesmo tempo. O que vai dar esse negócio aqui? Vai dar 2πr. Você isola o B, então você fica com B de R vai ser igual a μ0i, que é esse, que é o lado direito da lei de Ampère, dividido por 2πr. Assim você obtém o campo de um fio reto infinito, bem mais rápido do que usando a lei de Biot-Savart. Mas daí eu usei de simetria. Você entendeu, André? A ideia? Sim. Nesse caso, o B ele sai da integral porque ele é constante. O módulo do B é constante. O módulo do B é constante. Obviamente, a direção dele vai variar, mas a direção dele varia junto com o ds. À medida que o B está variando, aqui, ó, se eu pegar essa posição aqui, ó, aqui eu vou ter B de R nessa outra posição. Acontece que o ds nessa posição aqui também vai estar apontando para cá. Tudo bem? Entendi. Beleza? Obrigado. Então você tem que achar situações de alta simetria, mas são poucas. Uma é fio reto infinito, a outra é solenoide e a outra é toroide. E fio reto infinito tem alguns problemas que pedem o campo dentro do fio. E aí ele vai te dar a distribuição de corrente dentro do fio, ou seja, a densidade de corrente. Ela pode ser uniforme, mas pode variar com R também. Beleza? Aí a densidade de corrente substitui no I. Bom, o I é uma integral diária da densidade corrente. Né? Densidade corrente é corrente por área, então o I vai ser integral do J vezes dA. Tá bom? Entendi. Só que esse J pode ser uniforme, né? Pode ser o mesmo em todos os pontos, ou pode variar com o R. Ele vai ter que variar só com o R. Ele não pode variar de qualquer jeito, senão você perde a tua simetria. Tá certo? Entendi. Beleza, então. Obrigado. Mais alguma dúvida antes da gente entrar nos exercícios? Professor, tem um exercício sobre a lei de Ampère do Surrey. Você prefere passar depois? O 31. Não, eu acho mais legal ver as dúvidas de vocês primeiro. Opa, deixa eu descer isso aqui. Deixa eu pegar qual que é o exercício do Surrey? É o 31 do capítulo 22. 31 do 22. Deixa eu achar aqui no meu Surrey. Meu Surrey estava servindo de suporte aqui para o celular, agora eu peguei ele. Desculpa, pode falar de novo, Vinícius? É o exercício 31 do capítulo 22. 31 do 22, vamos lá. Tá. Na figura, a corrente no fio reto e o fio se encontra no plano da espira retangular. Pô, isso aqui tá legal. Que conduz com 10 amperes. As dimensões são encontra a magnitude e a direção da força resultante exercida sobre a espira pelo campo magnético criado pelo fio. Rapaz, esse problema aqui é muito legal. É muito legal. Deixa eu compartilhar a figura aqui com vocês. Eu tenho o Survey digital aqui em algum canto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho esse problema lá. Cadê? Peraí, deixa eu achar aqui só. Eu já acho aí, pessoal. Eu estava no outro capítulo já. Eu estava pensando na semana que vem. Deixa eu ver essa figura aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês essa figura do... É que na versão em inglês o problema não é o 31. Na versão em inglês esse é o problema... Cadê? Não tem esse problema na versão em inglês? Inventaram esse problema? Caramba. Deixa eu tentar achar aqui, pessoal. Achei. Perfeito. Deixa eu dar um zoom aqui, daí eu já mostro para vocês. Bom, é mais fácil desenhar. Eita, é mais fácil desenhar. Eu vou parar de... Vou parar de fazer aqui, daí eu desenho, é mais fácil. Até eu descobrir como compartilhar um PDF vai ser mais complicado. Mas vamos lá, então. Basicamente, o problema diz o seguinte, que é o problema... Deixa eu achar aqui, o problema 31 do Survey. Então, esse aqui é o problema 31. Tá?
Esse aqui é o problema 31 do Survey, ele diz o seguinte, eu tenho um fio reto infinito, né? Cadê minha régua? Para não fazer coisa muito feia, né? Então eu tenho um fio reto infinito aqui, transportando corrente para cima. Vocês vão ver que o desenho vai ficar bonito agora, né? Vocês vão ver. Então aqui eu tenho uma corrente indo para cima de I1. I1. E do lado aqui eu tenho um retângulo. Eu tenho um retângulo aqui que eu vou desenhar em laranja. Deixa eu ver se vai ficar... não vai ficar tão bonito esse aqui, mas vamos tentar. Eu tenho um retângulo aqui. E aqui eu estou transmitindo uma corrente I2. Estou transmitindo uma corrente I2. E as dimensões aqui... boa tarde, Mário. Se você entrar com o teu login da UFABC, né, eu não preciso liberar a sua entrada, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu pegar as dimensões aqui. Aqui eu tenho A. Aqui eu tenho A. Aqui eu tenho... A distância aqui é C. A distância aqui é C. E o comprimento aqui é L. Esse aqui é o problema que o Vinícius perguntou. E o problema pede o seguinte, ele pede para você calcular, e esse aqui é um fio reto infinito, tá? Esse aqui é um fio reto infinito, né? E pergunta qual que é a força total sobre o Espira 2. Como é que eu faço isso aqui? Obviamente aqui está circulando corrente I2. I2 está circulando aqui, aqui e aqui, né? Primeira coisa que eu tenho que pensar é para onde vai estar apontando o campo magnético do I1. O campo magnético do I1 vai estar apontando para dentro da página, certo? Se eu usar a regra da mão direita. Então aqui eu tenho B1, aqui é B1 em C, e aqui eu tenho um campo mais fraco, B1 em C mais A. Se você analisar aqui, para onde vai estar apontando a força nesse trecho aqui que eu estou apontando? Ó, I, B, vai estar apontando para... Eita, bati no celular. Deixa eu ver. Vai estar para cima? Vou dar nome aos bois aqui. Eu vou chamar isso aqui de 1, 2, trecho 3, trecho 4. Olha só, aqui a B2, vou ter um F2 apontando para cima, certo? I, B. Só que aqui por simetria, o que vai acontecer aqui? O meu F4... né, vai ser igual a menos F2, certo? Esses caras aí eu teria que fazer o quê? Como o campo é variável, tanto nessa parte de baixo quanto nessa parte de cima, eu teria que fazer o quê? Eu teria que integrar aí para encontrar a força total F2 e F4. Só que por simetria, o F4, o módulo dele é o mesmo do F2, só que está apontando no sentido contrário, certo? Então, esses dois caras aqui vão se cancelar. E vamos olhar para cá agora. Aqui eu vou ter F3 e aqui eu vou ter F1. Só que o que acontece? O F3 é diferente do F1. Aqui vejam que o campo tem simetria radial em torno desse I1 aqui, e o campo vai ser mais forte aqui e mais fraco aqui. Mas, então isso significa o quê? Por simetria, essa F2 é igual a essa F4, o módulo. Só que essa F3 aqui o módulo dessa F3 vai ser menor do que o módulo dessa F1. Tudo bem, pessoal? Vamos calcular as coisas aí. A F1, o módulo dela vai dar o quê? Vai dar I2 vezes L vezes B1 em C, certo? Tranquilo? Já a minha F4 vai ser o quê? I2, L, só que o campo que eu tenho nessa posição aqui é o campo produzido por esse cara aqui, só que na posição C mais A. Certo? Bom, e qual que é esse campo? O B1 de R vai ser μ0 e 1, campo de um fio reto infinito, dividido por 2πr. A resposta disso aqui vai ser o quê? A força total vai ser a somatória vetorial de todas, né? Então, vai ser... Força total vai ser menos I,
nessa direção aqui, e eu sei que a minha F3 aqui. A minha F1 é maior do que a F3, está apontando no sentido negativo do eixo X. Então vai ser F1 menos F3, então eu vou ter menos I2L, B, deixa eu ir para outra linha, vai caber aqui. Isso aqui vai ser menos I, I2L. Agora, esses termos aqui, Mi0 e 1 sobre 2π, e aí, 1 sobre C menos 1 sobre C mais A. Tranquilo, Vinícius? E essa aqui é a força total. Tá certo? Eu tava com uma dúvida, na verdade, que era sobre quando você vai calcular o campo na parte 1 e na parte 3 do fio, você vai fazer a lei de Ampère. Sim, mas de fato, você calcula o campo de um fio reto infinito. Sim. Você usa a lei de Ampère uma única vez. Só que é que eu tava em dúvida porque na parte 3 do fio, quando eu for fazer uma superfície gaussiana, eu não vou ter o fio 1 dentro dela e o fio 2 também? Então, o que você faz é o seguinte, você está calculando só o campo devido a 1, certo? Você está calculando só o campo devido a 1. O que acontece aqui? É claro que você vai ter um campo devido a 1 e devido a 1 e a 2. Mas o que vai acontecer, né? Se você pegar qualquer circuito, né, a força total que o circuito exerce sobre ele mesmo é nula. Tá certo? Né? Você vai ter, por quê? Ação e reação. Esse trecho do fio vai exercer uma força sobre esse, só que por ação e reação é a força que vai ser no sentido oposto. Então você tem um único corpo, certo? Imagina que você tem um único circuito, imagina que você tenha só a espira retangular. Né? Se você passar corrente sobre ela, a força que você vai... Não pode ter uma força total diferente de zero ali. Por quê? Porque senão ela começaria a entrar em movimento sem nenhum agente externo. E seria a coisa mais esquisita do mundo. Né? Não teria corpo para receber a reação dessa força total. Aqui é diferente. Eu passo uma corrente nesse fio I1, ele vai exercer uma força total diferente de zero. Perdão, vocês não estão vendo. Eu passo uma corrente I1 aqui, ele vai exercer uma força total aqui, vou até desenhar aqui, vai exercer uma força total aqui, na espira, né? Só que, por reação, lei de ação e reação, vai aparecer uma menos F total no próprio fio. E dá para mostrar que essas duas têm o mesmo módulo, e só que sentido diferente. Eu poderia fazer esse problema ao contrário. Né? O que eu poderia fazer? Calcular o campo da espira na posição do fio reto infinito, certo? E aí determinar a força total no fio reto infinito. Só que aí você fica com uma encrenca, que o fio reto infinito é infinito, né? E você vai ter que... Cada pedacinho do fio vai sofrer uma força diferente. E aqui eu não tenho um fio infinito. Então o que vai acontecer? O campo desse cara aqui não vai ter uma simetria de rotação em torno desse eixo, nem o campo desse cara vai ter uma simetria de rotação em torno do eixo. E esse campo aqui, quanto mais afastado da espira eu tiver, vai morrer. Então vai ser uma encrenca dos infernos calcular a força sobre o fio reto infinito aqui diretamente. Por isso é mais fácil calcular a força sobre espira. Mas o resultado final tem que ser o mesmo. Tá certo? Beleza? Sim, então obrigado. Tá bom. Gente, mais alguém tem alguma outra dúvida não relacionada à lista? Que a lista eu vou comentar daqui a pouco, quando acabarem as dúvidas de vocês. Tranquilo? Então tá bom. Vamos passar para a lista então, pessoal? Podemos ir lá? Então tá. Bom, quem cala consente, então eu vou lá, pessoal. Bom, aqui deixa eu ir para a lista. Cadê? Aqui, Lady Biosavá, deixa eu entrar na lista de vocês. Eu já compartilho a tela aqui. Opa, peraí, eu não posso compartilhar P4.
Deixa eu compartilhar só a lista aqui. Lei de Ampère, lei de Biot-Savart, aqui, exercícios de revisão. Vamos lá. Então, aqui, lei de Ampère, deixa eu continuar a minha prévia. Vamos dar uma passada aqui em todos os exercícios de revisão para ver se vocês estão com alguma dúvida. Tá? Deixa eu jogar para a lateral aqui para eu conseguir enxergar vocês e a lista ao mesmo tempo. Venha para cá. Eu não estou conseguindo puxar essa aba. Agora consegui. Agora ficou legal. Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Vocês estão enxergando a lista aqui? Sim ou não? Sim. Beleza. Então, vai lá. Questão 1. O que diz a questão 1? Eita, aqui. Questão 1 fala o seguinte. O fio reto, longo e reto, considera um fio infinito, encontra-se uma mesa horizontal e conduz uma corrente tal. No vácuo, né? Um próton desloca-se paralelamente ao fio com velocidade V1 igual a tanto, a uma distância d acima do fio. Determine d... Você pode desprezar o campo magnético da Terra... ele desloca-se paralelamente ao fio. Entendi. Vocês entenderam essa questão? Então tá bom. Deixa eu só desenhar ela aqui. Alguém está com uma dúvida sobre essa questão aí, pessoal? Então tá bom. Basicamente você tem um fio reto infinito, você vai ter um campo, e o que vai acontecer? No próton vai surgir uma força para cima, né? Que é QV vetorial B. Né? Outra força que você tem aí é a gravidade. Né? Para ele se deslocar paralelamente ao fio, o que tem que acontecer? A força resultante tem que ser nula. Né? Então você iguala a força magnética à força gravitacional, e aí você encontra a distância em relação ao fio para que isso ocorra. Esse é um problema bem simples. Alguma dúvida nesse aí, pessoal? Podemos ir para frente? Então tá bom. Vamos lá, então. Os outros são mais divertidos. Algumas pessoas, não nesse quadrimestre, no quadrimestre passado, ficaram em dúvida com esse problema aqui. Né? Eu tenho duas espiras circulares, paralelas, né? Com uma distância muito pequena uma da outra. Cada espira tem um raio de 12 centímetros e a distância entre elas é uma coisa menor do que milímetro. Né? A espira superior conduz uma corrente I igual a 79,27 amperes no sentido horário e inferior a uma corrente igual no sentido anti-horário. Calcule a força magnética entre a espira inferior exerce sobre a espira superior. O que você tem que fazer nesse problema aqui? Esse aqui é um probleminha que deixa todo mundo na dúvida. Se você for tentar fazer ele via lei de Biot-Savart, você cai numa integral dos infernos, que você manda o Wolfram Alpha calcular e o Wolfram Alpha começa a pensar. O Wolfram Alpha começa a pensar e fala assim: olha, você tem que pagar para ter uma conta aqui porque seu tempo se excedeu. E aí você tenta calcular a integral na unha, não consegue. De fato, é bem difícil calcular isso aqui via lei de Biot-Savart. O que você faz para resolver esse problema? Bom, como a distância entre os fios é muito pequenininha, né, o que vai acontecer? A espira, num ponto da espira de baixo, ela vai enxergar a espira de cima como um fio reto infinito. Né? Aí, se você fizer isso, você consegue calcular a força que uma exerce na outra. Tá certo? Você faz uma aproximação de fio reto infinito e quando você for colocar o IB vezes L, o L é igual a 2πr da espira. Tudo bem? Você pode fazer essa aproximação, porque os fios estão muito próximos. Né? Então, se você... Eu não sei se vocês estão vendo o meu mouse aqui. Vocês estão conseguindo ver o mouse? Se você se colocar na posição aqui de um observador aqui, ó, de um observador aqui na espira de baixo, ele vai enxergar a espira grandona como sendo um fio reto infinito. Ele não consegue observar esse outro lado aqui, porque está muito longe. Ele observa que tem um fio muito grande aqui em cima. Então, aqui vale a aproximação do fio reto infinito. Eu tentei demonstrar que essa aproximação é válida, né? Mas você cai numa integral que é muito difícil resolver de forma literal. Né? Você consegue resolver a integral só de forma numérica, e de forma numérica você consegue mostrar que essa aproximação aí é válida. Tá? Mas é muito difícil você mostrar algebricamente que essa aproximação é válida.
É só realmente, né, você fazendo essa abstração aí, tá bom? Vocês têm dúvidas sobre isso aqui, gente? Ou tá tranquilo? Aqui Todo tá mundo entendeu? Beleza. Então vamos para o próximo. Vamos para frente. A questão 3 é o seguinte: essa aqui muita gente não conseguiu visualizar. Que fala o seguinte: em uma certa região do espaço, o campo magnético tem componentes na direção Z, na direção que aponta radialmente para fora, ou em direção ao eixo Z. Né? A componente Z tem essa magnitude, uma constante A vezes o Z, e que esse A é dado por um valor aí. A componente radial depende somente da coordenada R, ou seja, a distância em relação ao eixo Z. Usando a lei de Gauss para o magnetismo, ache a intensidade da componente radial para R igual a 1 centímetro. Isso aí é uma parte que eu acredito que não foi abordada no Moodle, né? Mas é relativamente simples. O que vem a ser a lei de Gauss? O que diz a lei de Gauss? Vamos lembrar aqui, ó. Se eu tiver uma carga aqui... Professor, a gente não está vendo a folha ainda. Não está vendo a folha, peraí. Pô, eu estou vendo, como é que vocês não estão vendo? O que diz a lei de Gauss? A lei de Gauss, para o campo elétrico, diz o seguinte: se eu tenho uma carga aqui, eu tenho um campo elétrico, né? E o que diz a lei de Gauss? A lei de Gauss diz que integral numa superfície fechada de E escalar dA, né? Aqui eu tenho um dAzinho, né? Então, o integral de E escalar dA é igual a carga interna, né, dividido por ε0. Né? Bom, isso aqui é desse jeito porque a gente diz que a gente existe monopolo elétrico. Né? Se eu pegar agora e fizer a mesma coisa, imagina que eu estou numa região de campo magnético aqui. Vamos pegar uma espira, vai. Vou pegar uma espira, passar corrente. Você só tem campo magnético gerado por corrente elétrica. Tá? Aí como é que vão ser as linhas de campo dessa coisa aqui? Aqui eu vou ter B. Né? As linhas de campo dessa coisa vão ser isso aqui, ó. E esse campo aqui que cai no eixo que passa pelo centro da espira, esse campo aqui cai com inverso do cubo da distância, que é uma dependência do dipolo elétrico, por isso a gente chama isso aqui de dipolo magnético. Agora imagina que eu pego uma superfície, tento desenhar uma superfície gaussiana aqui. Vou desenhar uma superfície gaussiana aqui, ó. Desenhei uma superfície gaussiana e quero calcular isso aqui. Integral de B escalar dA. Quanto dá isso? Cadê minha outra canetinha aqui? Opa. Vejam o seguinte. Toda linha de campo que entra, sai. Toda linha de campo que entra, sai. Quando eu tenho isso, o resultado disso aqui, o fluxo do campo magnético através de uma superfície fechada é igual a 0. Isso em qualquer circunstância. Se eu transladar essa superfície gaussiana, mesmo que eu translade para dentro da espira, o que vai acontecer é o seguinte: toda linha de campo que entra sai. Então, isso aqui é chamado de lei, é uma espécie de lei de Gauss para B, para o campo magnético. Tá? Qual que é a interpretação que a gente faz dela? Não existe monopolo magnético. Ao contrário do campo elétrico, né? Que existem monopólios elétricos, são as cargas pontuais. No caso do campo magnético, eu não tenho monopolo magnético. Todo campo magnético é produzido pelo movimento de cargas, ou seja, todo campo magnético é produzido por distribuições espaciais de corrente elétrica ou movimento de carga, tanto faz. Tudo bem, pessoal? Então, para resolver essa questão 3 aí, vocês têm que levar em conta isso aqui, ó. Integral de B escalar de A igual a 0. E esse problema diz outra coisa. Agora, indo para o problema 3 específico. Se você colocar os eixos aqui, ó,
aqui o Z, aqui o X e aqui o Y, né? O que acontece? Tem uma simetria de rotação aqui, né? Tem uma simetria de rotação. Então, no eixo XY, eu vou ter o quê? Eu vou ter um campo B de R, onde R é essa distância aqui ao eixo Z. Né? E em Z, eu tenho um campo que é A vezes Z. Qual é o campo resultante? O campo resultante disso aqui vai ser AZ na direção K, mais B de R na direção R chapéu, onde esse R chapéu aqui se eu colocar um ângulo θ aqui, esse R, eu posso escrever esse R como sendo Rzinho cosseno θi, mais R seno θ J. Se vocês pegarem esse campo definido desse jeitão aqui, ó, vocês pegarem esse campo definido desse jeitão e aplicarem a lei de Gauss, ou seja, se vocês definirem uma superfície aqui em torno dessa coisa aqui, ou uma superfície qualquer aqui, deixa eu ver se ele dá mais dicas sobre a superfície aqui. O que ele fala? Usando a lei de Gauss, ache a intensidade para a componente radial para R igual intensidade da componente radial, ou seja, ele está pedindo, você vai fazer uma Gauss, que tipo de gaussiana, entre aspas, você vai fazer aqui? Você vai fazer um cilindro centrado no eixo Z. Se você fizer isso, né, você vai calcular integral de B de A, e aí você mostra, você consegue calcular esse BDR, porque esse AZ aqui, você vai calcular pelas tampas do cilindro, tá? Então, monta um cilindro, né? Monta um cilindro de raio R, igual ao valor dado, cada um vai ter um R diferente lá, esse valor numérico varia de questão para questão, né? Coloca uma certa altura Z aqui, e aí você vai encontrar a resposta, tá certo? Alguma dúvida, pessoal, sobre isso aí? Então, é uma dúvida mais geral. Oi? Que isso aconteceu no Lab 2 também. Uhum. Por que na lei de Gauss também vocês usam um cilindro? Por que a gente usa o cilindro? Porque em muitos casos, tipo, eu não vejo, tipo, o conector de placas paralelas. Aí falava pra colocar um cilindro lá. Aí eu já me localizei, André. É o seguinte, de fato, na lei de Gauss, lá a gente usa o cilindro. Quando você tem simetria cilíndrica, a superfície que você vai usar é um cilindro, certo? Sim. Aí não tem dúvida. Mas quando você tem um campo constante, certo? Você pode usar um cilindro ou você pode usar qualquer outra coisa, certo? Normalmente a gente usa cilindro, tá? Porque se você pensar no capacitor de placas paralelas, o que acontece? Se você tem a placa aqui, né, e o campo elétrico está paralelo, que superfície você pode desenhar ali? Você pode desenhar um cilindro ou você pode desenhar qualquer outro tipo de superfície que entre dentro, né, da sua placa e esteja para fora e cuja superfície lateral seja paralela à normal do plano, tá? Você poderia desenhar outra superfície sem problema nenhum, tá bom? Quando você tem campo constante. Ali é só uma escolha, né? Você pode, de fato, no experimento 2 que eu comentei na aula passada, só teve 2 grupos que realmente acertaram. Parece que muita gente não leu o enunciado de questão ali e ainda estava com letras garrafais. Use explicitamente a lei de Gauss. Muita gente nem usou a lei de Gauss. E quem usou, saiu fazendo conta sem fazer desenho nenhum. Não existe você aplicar a lei de Gauss sem você dizer quem é a tua superfície gaussiana. E normalmente, para dizer, é mais fácil desenhar e apontar. Olha, essa é a superfície gaussiana. Né? Podia ser um cilindro, pode ser outra coisa também. Podia ser um cubo, pode. O cubo teria que entrar dentro da placa e ter uma parte para fora. Né? Ou poderia ser qualquer outro tipo de superfície, mas o cilindro é mais fácil calcular, o cubo também é mais fácil calcular. Tá bom? Tranquilo? Entendi. Obrigado. Beleza, então. Vamos para a próxima, então, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui a questão. Bem, essa questão 3 aqui, até apareceu um menino lá que não é meu aluno, ele apareceu perguntando, ele colocou uma pergunta lá no, como é que chama mesmo? No fórum, né?
E eu vi que o Breno escreveu para ele, ele não respondeu para o Breno, e acho que ele não entendeu nada que o Breno escreveu, então eu resolvi fazer um desenho e colocar lá. Normalmente eu não faço aquela pergunta idiota, você entendeu o que é eu desenho? Porque normalmente eu já desenho, né? Então vamos lá. Essa pergunta é bem bonitinha, ó. Algumas bactérias, como por exemplo a Aquaspirillum magnetotacticum, né? Eu desisti de fazer biologia. Quando eu estava no ensino médio, eu gostava bastante de biologia. De fato, para o vestibular, quando eu fiz o vestibular, vestibular é uma prova que você fazia para entrar na universidade. Poucas universidades têm vestibular hoje em dia. Quando eu entrei na Federal do Paraná, tinha vestibular e você não podia zerar em conjunto de disciplinas. Você não poderia zerar ou física ou matemática, você não poderia zerar ou português ou inglês, não poderia zerar ou biologia ou química, né? Como eu era um caos em biologia, eu resolvi estudar só biologia para o vestibular. Aí eu tirei 9,8 na prova de biologia no vestibular e até agora eu não sei por que me tiraram os 2 pontinhos. Mas, enfim, eu nunca quis ser biólogo porque eu não consigo falar esses nomes malucos aí. Enfim, tendem a nadar em direção ao polo norte geográfico da Terra, pois elas contêm pequenas partículas chamadas magnetossomos, que são sensíveis a campos magnéticos. O sujeito lê essa primeira frase e pensa, puta, eu tô perdido, né? Mas aí começa a se localizar. Imagine que você tem uma linha de transmissão, um fio reto infinito, né? Passando tantos amperes, colocada sob a água, né? Até que distância da linha o seu campo magnético seria suficiente para interferir na migração das bactérias? O que é isso aí? É campo de fio reto infinito, né? Então, o campo de fio reto infinito e você tem que achar o ponto, né, tal em que o campo é 6,38% desse valor aqui do campo terrestre. Né? Essa aqui é uma questão trivial se você esquece as bactérias. Tá? Tem efeito desprezível na bactéria. Dê sua resposta em metros. Então, o que acontece? A gente tem que calcular o campo desse fio reto infinito, que é μ0i sobre 2π vezes D ou 2π vezes R, e encontrar o R tal que o campo seja 6,38%, isso aí pode variar de questão para questão, desse valor aqui do campo terrestre. Tá? É uma questão bonitinha, mas é bem simples. Tá? Ela só foi contextualizada. Isso aí parece questão para Enem. Né? Alguma dúvida sobre isso aqui, pessoal? Tá, joia, então. Mais fácil que andar para frente essa aqui. Então tá. Questão 5. Essa é mais legal. Considere 2 fios muito longos e paralelos dispostos ortogonalmente ao plano XY. O primeiro tem uma corrente I igual a 10,42 amperes e é colocado nas coordenadas x igual a 0, y igual a A. Já o segundo fio é colocado nas coordenadas x igual a 0, y igual a menos A. Com corrente menos I. Qual a intensidade do campo magnético que esses fios produzem em x igual a tanto e y igual a 0? Né? Para fazer esse problema, a primeira coisa que você tem que fazer é desenhar ele. Né? Então, a gente desenha. Eu vou desenhar aqui e já passo para vocês. Então, aqui eu tenho o eixo y, aqui eu tenho o eixo x, né? E um cara vai estar em x igual a 0 igual a A. Então, aqui é A, aqui é menos A. Menos A. Um tá passando corrente, qual a intensidade? O segundo é colocar nas coordenadas, depois corrente menos I. Então, aqui eu tenho I e aqui eu tenho menos I. Tá? E aí pede em corrente y igual a 0, x igual a D. Tá? E aqui eu tenho x igual a D. Tá? Deixa eu mostrar para vocês agora o desenho bonito que eu fiz. Agora vamos lá. Então, lendo esse enunciado, eu consigo entender isso aqui. Ó. Tá certo? Vocês estão vendo minha página? Então, o que acontece? Deixa eu fazer de cores diferentes, vai. Então, aqui eu tenho aqui eu vou chamar de fio 1, aqui eu vou chamar de fio 2. Onde é que vai estar o campo do fio 1? Bom, vai estar aqui, ó. Aqui eu vou ter uma
vai estar aqui, então vai estar perpendicular a isso aqui, então eu vou ter um campo B1 aqui, certo? O campo B2 vai estar ligado aqui, então eu vou ter um campo B2 aqui. Aí você pode fazer aquelas coisas que vocês aprenderam no ensino médio. Ah, esse cara tem que estar perpendicular aqui, esse cara tem que estar perpendicular aqui, por simetria. Deixa eu ver se é isso mesmo. Peraí. Exatamente. É isso aí. É isso aí mesmo. Então eu vou ter um campo só no eixo X. Né? Deixa eu ver que cor eu desenho aqui. Então, eu vou ter que somar essas duas. Opa! Minha folha estava torta. Não, meu celular está torto, ninguém falou nada. Deixa eu. Então eu vou ter campo aqui só no eixo X. O meu B resultante vai estar aqui. Né? Como é que eu posso fazer isso? Eu posso trabalhar aí com trigonometria, né? Ou eu posso ser mais esperto e trabalhar vetorialmente, certo? Eu posso trabalhar vetorialmente aqui. Né? Como é que eu trabalho vetorialmente aqui? Eu sei que esse cara aqui tem que estar nessa direção, então aqui eu tenho um vetor que eu posso chamar de R1, e esse cara tem que estar perpendicular ao R1. Né? E esse cara que eu chamo de R2, esse cara tem que ter perpendicular ao R2. Ou eu posso fazer como na escolinha. Esse ângulo aqui é θ, esse ângulo é θ, chamo esse ângulo aqui de alfa, e por simetria, essa coisa aqui vai ser o ângulo alfa. Dá para fazer assim também. Tá? Daí o que eu vou ter? O campo vai ser igual a B1 cosseno de alfa, né? 2 vezes B1 cosseno de alfa, porque eu tenho a contribuição dos dois campos, certo? Você pode fazer vetorial também, você pode fazer desse jeitão. Tá? Aí quem é cosseno de alfa? Cosseno de alfa é... vamos fazer aqui, ó. Cosseno de alfa é esse cara aqui, A, essa distância aqui é A, dividido por essa outra distância, que é raiz quadrada de D ao quadrado mais A ao quadrado. E quem é o B1? O B1 vem lá do fio reto infinito. B1 vai ser igual a μ0i sobre 2π vezes essa distância R aqui. Quem é essa distância R? Essa distância R é exatamente essa aqui, raiz de D ao quadrado mais A ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Esse problema você faz assim. Alguma dúvida aí? Então, tá bom. Muitas vezes, quem tem dificuldade em calcular campo magnético, principalmente nessa parte de campo magnético, normalmente está com dificuldade de enxergar e desenhar. Né? Dica para vocês. Você vai lendo o enunciado e já vai desenhando. Né? Se você desenhar alguma coisa errada, você conserta depois. Né? Mas vai lendo o problema, já vai desenhando, que normalmente depois que você desenha, o resultado sai assim bem rápido. Tá? Alguma dúvida nesse problema, pessoal? Ou ficou claro? Tranquilo? Então tá bom. Bom, quem cala, consente. Então eu vou para frente. Vamos lá, questão 6. Essa questão 6 aqui é uma questão meio esquisita, né? Ela só é meio esquisita, por quê? Você tem que considerar que ele pede, de fato, a velocidade da barra depois de andar um certo tanto. Mas, de fato, o que ele quer saber aqui mesmo é qual é a aceleração da barra, certo? Essa é a questão, se eu não me engano, 2260 do Survey. Né? E no Survey ele complica bem mais essa história. Né? Mas, basicamente, o que você tem que fazer? Está dizendo que está dizendo que esse trilho aqui é muito longo. Né? Então, isso aqui está fora de escala. Esse trilho aqui é muito longo. E você quer saber a posição nesse ponto aqui. Como é que eu faço? Eu considero, então, metade de um campo de um fio reto infinito para o trilho de cima. Né? E se você olhar aqui que a corrente ela faz isso aqui, ó, aqui embaixo eu vou ter um campo, a contribuição do campo vai ser na mesma direção e sentido e também na mesma intensidade. Vai ser metade de um fio reto infinito nessa exatamente o campo de um fio reto infinito, nessa posição central aqui. Tá? Aí o problema fala, pegue esse campo aí, encontre a força e encontre a velocidade depois de
de ela caminhar 130 centímetros. Aí é um problema trivial de movimento uniformemente variado. Você vai usar aquela equação de Torricelli, V ao quadrado igual a 2A delta X e aquele abraço, tá bom? Pergunta para vocês, tá claro esse problema aqui para vocês? Como encontrar o campo magnético? Pra mim ficou meio confuso. Ficou meio confuso? Esse problema Esse problema é meio confuso, André. É meio confuso. Mas ele é meio confuso em cima e meio confuso embaixo. Você soma os dois e tira a confusão, né? De fato, esse problema aqui é tão confuso, né? Que a gente teve uma discussão ontem entre os professores que a gente vai, nos próximos quadrimestres, a gente vai substituir esse problema por outro, né? Deixa eu mostrar aqui como tratar ele. Você trata ele por partes, tá? Você faz como o Jack. Imagine que você tem a fonte. De fato, a fonte está lá na casa do chapéu. Então, você trata isso aqui como um fio reto infinito, né? Passando uma corrente I. Tá? Aí você vai ter... Professor, a gente está vendo a folha. Ah, vocês não estão vendo a folha? Caramba. Agora vocês estão enxergando? Sim. Tá bom. Agora, e aí você tem uma barra aqui, certo? Obviamente está passando corrente na barra, mas ele quer saber o campo nessa posição aqui, certo? Quer saber o campo nessa posição. Obviamente vai estar entrando na página, né? E aqui eu tenho uma distância D sobre 2 aqui. O que vai acontecer? Vejam que eu tenho o problema de um fio reto infinito, só que só metade dele. Então aqui eu tenho só metade da contribuição de um fio reto infinito. Tudo bem, André? Tranquilo? Pode repetir essa última parte? Veja que eu não tenho o resto do fio reto infinito aqui. Eu tenho só... Imagina que eu tenho essa posição aqui e esse fio aqui vai para a esquerda, né, e vai embora. Então o que acontece? Eu tenho uma contribuição de metade de um fio reto infinito. Metade de um fio reto infinito é fogo, né? Mas enfim, eu não achei uma nomenclatura mais bonita. Né? Essa parte me confundiu um pouco. Por quê, André? Não, é metade de infinito meio... Não, aí que tá. Imagina um fio muito longo. Sim. Longo. Só que você tem só metade dele aqui, ó. A outra metade está para cá. Então, o campo que vai estar aqui vai ser o quê? Vai ser meio de μ0i sobre 2πr, certo? Onde esse r é d sobre 2. Tudo bem? Certo. Agora, o que vai acontecer? Agora eu vou desenhar em roxo. Agora, imagine que você tem aqui um outro... A corrente está passando para cá agora. A corrente está passando para cá. Deixa eu ver se está filmando o que eu estou fazendo. Isso aqui também vai para a casa do chapéu. Né? E qual que vai ser o campo aqui nesse ponto? O campo nesse ponto aqui também vai estar entrando e vai ter exatamente o mesmo valor. Quando eu somar as duas contribuições, por que vai ser metade do campo de um fio reto infinito? Você tá aqui nesse ponto aqui e tem um fio que vai desse ponto até o infinito aqui, mas não tem essa parte aqui que vai para mais infinito. Só tem a parte que vai para menos infinito. Tudo bem? Então, certo. Por simetria, o campo tem que ser metade. Mas olha só, você soma metade aqui de um valor, e agora o outro campo vai ser exatamente a mesma coisa. μ0i sobre 2πr. Se você somar esses dois, vai dar um campo de um fio reto infinito. Tá? Tudo bem? Certo. Você soma essas duas contribuições aqui em marrom e que raio de cor que é isso aqui? Rosa? Sei lá, né? Sei que os meus meninos roubaram as canetinhas preta, azul e vermelha, daí eu tenho que fazer essas cores aí meio estranhas aí, né? Enfim. Ficou claro, André? Tranquilo? Ele só colocou um circuito só para falar que uma corrente vai para um lado e outra vai para o outro. Desculpa, eu não entendi. É porque ele fala de circuito, aí eu achei que ia ser uma coisa mais... Não, é uma diferença no circuito. Se você tem corrente percorrendo, a corrente só pode estar percorrendo no circuito. Mas, obviamente, essa corrente que passa nesse ponto aqui, passa pela barra, não vai contribuir aqui. Né? Tudo bem? Ah, tá. E você vai ter corrente passando pela fonte também. Né? Mas a fonte está lá na casa do chapéu. Então, o campo da corrente que passa pela fonte, a fonte vai estar aqui. Ó.
vai estar lá na Casa do Chapéu. Deixa eu fazer uma fonte aqui. Né? Então, obviamente, tem corrente que vai passar pela fonte também. Só que como ela está muito distante, o campo, devido da fonte, é desprezível nesse ponto. Tá bom? Entendi. Ficou clara a esquisitice dessa questão 6? Ela é esquisita mesmo. Tá? E na forma que ela está no survey, ela está mais esquisita ainda. Tá? No survey, ela pede para calcular a força como sendo 5, o campo fosse, na média da barra, ser igual a 5 vezes isso. No survey está mais esquisito ainda. O problema, se eu não me engano, é o problema 60 ou 61 do survey. Acho que na versão em inglês do survey é 61, em português é a versão 60. Tá? Vamos para lá, vamos para frente então. Próxima questão, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos lá, questão 7. Considere um fio mostrado na figura abaixo. Eu lembro que acho que alguém já me perguntou sobre isso aqui. Carregando uma corrente I, considere esse sistema aqui carregando uma corrente I igual a 28 amperes, no meu caso aqui. Considere os dois segmentos infinitesimais, aproximadamente infinitesimais de 2 milímetros. Né? Vejam que você tem aqui você tem aqui as dimensões 3 centímetros e 2 milímetros. Então, o que o problema está dizendo? O problema está dizendo que você vai considerar esse 2 milímetros aqui como infinitesimal. Então, o que você vai calcular aqui? Você vai calcular o dB. Você vai somar o dB dessa contribuição mais o dB dessa outra contribuição, usando lei de Ampère. Mas onde está aquele dL da lei de Ampère, ou ds, dependendo do livro que você pega, o teu dL, ou você vai interpretar como sendo um ΔS de 2 milímetros aqui, e 2 milímetros apontando na direção Y aqui, e 2 milímetros apontando na direção X aqui. E aí fala o problema. Encontre a magnitude do campo magnético. O que significa? Tá sem áudio, professor. Voltou agora. Olha que coisa maluca, eu volto sem áudio. Tá certo. Vamos lá. Então, esse problema aqui você trata usando a lei de Biot-Savart, mas você não vai fazer integração. Você trata esse segmentozinho aqui como um ΔS na direção J, e esse aqui você trata como um ΔS na direção I. Tá claro isso aí, pessoal? Oi. Sim, mas está mostrando sua folha agora. Ah, perdão. Eita. Agora sim. Né? Aqui é um ΔS na direção J e aqui um ΔS na direção I. Né? E você vai ter que fazer um produto vetorial aqui. Deixa eu armar isso aqui para vocês, só para dirimir qualquer dúvida. Deixa eu copiar esse desenho primeiro. Então eu tenho aqui. Olha, deixa eu ver aqui, cadê minha caneta roxa aqui? Aqui eu tenho um
Aqui eu tenho esse pontinho aqui, esse pontinho aqui. Esse aqui é meu DS, aqui ou DL, tanto faz. E aqui eu tenho o ponto E. Tá. Oi. Não tá na folha. Não, é que eu tô copiando. Eu tô copiando. Desculpa. Não, tranquilo, tranquilo. Agora sim. Agora vai para a folha. Tá? O problema é esse aqui, pessoal. Tá? Eu posso dividir isso aqui em dois. Eu vou chamar esse cara aqui de DS1, certo? Aqui está a corrente I. E aqui eu tenho o meu, vou chamar isso aqui de R1. E o problema me dá essa distância aqui que eu vou chamar de, sei lá, vamos chamar de A essa coisa aqui, tá? Veja que, e esse aqui também é A. Tá? Eu posso escrever esse R1 aqui como sendo deixa eu ver, A sobre 2 na direção I mais A sobre 2 na direção J, tá certo, pessoal? É exatamente o ponto médio aqui. Tá certo isso que eu escrevi? Tranquilo? Então tá bom. O que fala a lei de Ampère? A lei de Ampère fala que dB, né, de fato aqui vai ser o dB1, vou calcular primeiro o dB1, vai ser igual a μ0 sobre 4π, a corrente I, ds, né, ds1 vetorial R1, dividido por R1 ao cubo. Né? E aí eu calculo meu dB1. Vai ser μ0. Deixa eu ver. Opa, não está aparecendo direito. Agora que eu vi que está. Vai ser μ0 sobre 4π. E agora, quem é meu ds1? Meu ds1, nesse caso aqui, é um ΔS, que ele dá lá, na direção J. Tudo bem? Quando eu fizer o produto vetorial desse J com I, vai dar o quê? J com I não dá menos K? Então aqui vai aparecer menos K, né, vezes A sobre 2 ΔS. E embaixo o que eu tenho? Eu tenho o módulo desse cara ao cubo. O módulo desse cara aqui ao cubo vai ser o quê? Vai ser 2 vezes A ao quadrado sobre 2 elevado a meio, então elevado a 3 meios. Então 2 vezes A ao quadrado sobre 4, aliás. A ao quadrado sobre 4. Então dá A ao quadrado sobre 2 elevado a 3 meios. Então, se você operacionalizar aqui, você chega num valor mais legal. Né? E se você analisar, fizer a mesma análise vetorial aqui, você vai encontrar aqui a contribuição desse segundo pedacinho aqui de cima vai ser exatamente igual a contribuição desse pedacinho aqui, por simetria e também vetorialmente. E aí você multiplica esse dB1 por 2 e encontra a tua resposta. Tá? Não vou fazer aí como é que chama? A álgebra aí de jardim de infância, porque é relativamente simples. Tá bom? Então tá. Alguma dúvida nesse problema, pessoal? Esse aí você não precisa fazer integração. Você considera esse pedacinho infinitesimal e esse pedacinho infinitesimal e aplica a lei de Biot-Savart. Tá certo? Sem precisar integrar nada. Tá? Vamos para frente, então. Posso ir para o próximo problema, pessoal? Ficou claro isso aí? Então tá bom. Então, questão 8. Né? Essa questão 8 aqui é bem divertida. Né? Calcule o campo magnético no ponto P gerado pelo fio mostrado na figura abaixo. Como é que eu faço isso aí, pessoal? Posso usar a lei de Ampère aí? O André perguntou coisas sobre a lei de Ampère. Lei de Ampère, eu preciso ter um problema com uma simetria muito alta. Que simetria eu tenho aí? Seria esse semicírculo? Não. Mas semicírculo não é simetria. Né? Simetria do campo magnético, André. Você consegue ver alguma simetria nessa coisa aí? Bom, obviamente você tem uma simetria de reflexão aqui. Né? Você tem uma simetria de reflexão em relação ao eixo Y aqui. Mas isso não é suficiente para eu encontrar uma superfície, uma curva amperiana em que o campo magnético seja igual em todos os pontos. Não tem como. Então, o que eu tenho que fazer aí? Força bruta. O que é força bruta? Lei de Biot-Savart.
Tá? Mas antes de usar a lei de Biot-Savart, não sei se vocês estão vendo meu mouse aqui. Estão conseguindo ver meu mouse? Esse trecho reto, vejam que ele quer o campo nesse ponto aqui. Esse trecho reto aqui à esquerda contribui alguma coisa para o campo aqui? Veja, se eu pegar um pedacinho ds aqui, multiplicar, veja que é um produto vetorial do ds com o R liga o meu pedacinho com o ponto de observação. Eles estão exatamente na mesma linha, na mesma direção. Né? Então, esse trecho aqui não contribui nada para o campo aqui, e esse trecho aqui também não contribui nada para o campo nesse ponto. Tudo bem, pessoal? Por quê? Porque eu estou exatamente no mesmo eixo onde está passando corrente. Então, eu não tenho contribuição de campo do trecho reto aqui e aqui. Tudo bem? Tranquilo? O que parece isso aqui? Isso aqui não parece uma espira pela metade, então? Isso aqui parece uma espira pela metade. Né? Vamos tratar ela aqui. Tratar ela no papel aqui. Então, aqui eu tenho... Opa! Deixa eu desenhar a espira em laranja, vai. Então, eu tenho essa espira aqui, pela metade. Né? Como é que eu vou calcular a uma distância R aqui? Certo? Então, quebro ela em vários pedacinhos. DL. Eu gosto mais de escrever DL, vai. Daí eu tenho a corrente I aqui. E quanto dá DL vetorial R? DL vetorial R, olha que engraçado. Esse DL está paralelo ao R. Então, eu vou ter um campo magnético aqui que vai entrar na folha, que eu vou chamar de DB. Certo? Tudo bem? Tá bem na folha. Ah, vocês não estão vendo? Caramba! Agora... Eu desenhei tudo isso, vocês não viram? Ah, então tá. Então, olha só, eu tenho um semicírculo aqui. Eu posso ligar, quebro em vários pedacinhos, eu ligo esse pedacinho aqui ao ponto de observação, e aí eu sei que esse R aqui, eu vou até chamar de vetor R, vai. Tá exatamente perpendicular ao DL. Então, eu posso calcular o módulo desse dB aqui, todos os dBs vão estar apontando na mesma direção, e aí eu vou ter o seguinte, eu vou ter μ0 sobre 4π e dl vetorial R vai dar simplesmente RDL dividido pela distância elevado ao cubo. Né? Então, isso aqui vai dar o seguinte, o meu dB vai ser igual a μ0i sobre 4πr ao quadrado vezes dl. Se eu quiser saber o campo, agora eu vou usar didática russa, hein? Prestem atenção. Meu campo total vai ser o quê? Vai ser integral no fio de dB. Então, aqui, integral no fio do meu dB. O que vai acontecer aqui? Toda essa tralha aqui é constante. Eu vou ficar com integral de dl. E vejam que eu tenho uma semicircunferência aqui, eu não tenho uma circunferência completa. Então, o integral dl não vai dar 2πr, vai dar simplesmente π vezes r. O resultado final dessa tralha aqui é... Essa parte sai para fora, μ0i sobre 4πr, mas... Bom, vamos fazer inteiro, vai. Não vamos ser russo agora. 4πr quadrado. Integral de dl vai dar π vezes r, certo? Π corta com π, r corta com r quadrado. A resposta dá μ0i sobre 4r. E esse cara aqui cancela com esse aqui, e esse aqui cancela com o quadrado. Olha que coisa feia, mas tudo bem. Isso aí chama didática russa, tá bom? Então, esse é o campo que a gente tem no centro, né, dessa espira cortada ao meio. Tudo bem, pessoal? Ficou claro? Então, tá bom. Vamos para frente, então. Vamos para a questão 9. A questão 9 é bem divertida, né? Aqui eu tenho um cabo coaxial que transporta a corrente, como mostrado na figura abaixo. Né? Então, eu tenho uma corrente indo num sentido, né, nessa malha interna, e um sentido nesse cilindro interno, e no sentido oposto na malha externa. Né? Nesse caso aí, eu vou supor que a densidade de corrente ela é homogênea, uniforme, tanto na parte de dentro quanto na parte de fora. Tudo bem? Aí o problema pergunta o seguinte, como é que eu calculo o campo magnético a uma distância R igual a 1 milímetro, que está dentro aqui, né? Depois ele pede, dentro do primeiro condutor,
Qual é a distância 8 milímetros que está entre o primeiro condutor e o segundo? E a letra C pede dentro da casca, né? Se eu não me engano. E a letra D pede fora, completamente fora desse fio condutor. Isso aqui é o que a gente chama de fio coaxial. Isso aqui é um cabo coaxial. Né? Se você pegar, a gente usa muito isso em laboratório. Né? Por que a gente usa isso em laboratório de pesquisa? Porque vocês vão ver aqui que fora do cabo aqui, o campo magnético é nulo. Né? Então, se você tem um sinal aqui que oscila com o tempo, o campo magnético gerado pela malha interna vai ser cancelado pela malha externa. E quando você tem antena, você também transmite sinal da antena para a sua eletrônica dessa forma. E como o pessoal também não sei se na casa de vocês é assim, mas algumas operadoras ainda de internet ainda usam internet a cabo, e o cabo que é usado é cabo coaxial. Tá? As operadoras mais modernas usam fibra ótica, né, para você não ter interferência de campo magnético, mas os sistemas antigos usam cabo coaxial. Exatamente isso aqui. Como é que eu resolvo esse problema? Né? Eu resolvo ele pensando na simetria. Bom, eu tenho um cilindro, e em volta desse cilindro eu tenho uma casca cilíndrica. Qual é a simetria disso aí? Um círculo. A simetria é cilíndrica. Certo? É um círculo, né? Então eu tenho uma simetria cilíndrica. Como é que eu. Então, que amperiana que eu vou usar? Você já foi mais para frente, você foi mais rápido. Qual é a amperiana que eu vou usar em simetria cilíndrica? Eu vou usar uma amperiana que é um círculo. Não sei se a gente chama círculo ou circunferência, né? A professora do meu filho de 7 anos estava explicando qual que era a diferença de círculo e circunferência ontem, eu não prestei atenção. Né? Eu devo ter faltado essa aula no segundo ano do ensino fundamental. Mas, enfim, é um círculo ou uma circunferência, enfim. Né? Tem uma diferença entre as duas que eu não sei qual é exatamente. Vamos lá. Deixa eu desenhar esse problema aqui. Então, eu tenho um condutor interno. Oi. Eu fiquei meio confusa eu vou relacionar minha dúvida com a questão 3. Porque na questão 3, a superfície gaussiana que estava explicando para mim, que fazia mais sentido, era a circunferência. E nessa era o cilindro. Só que aí, tipo, você fez as duas ao contrário. Peraí, calma. Eu não sei que questão 3 é essa, Daisy. É a que você fez há pouco tempo atrás, dessa lição de revisão. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos voltar lá, então. Vamos voltar lá. Eita, vamos lá. Desculpa fazer essa trabalhada, porque eu fiquei confusa agora, porque fazia sentido para mim, nessa última questão, usar um cilindro como superfície. Deixa eu ver aqui, que já faz tempo que eu tratei ela. Não, aqui você não vai usar a circunferência, não, na 3. Na 3 você usa um cilindro também. Tá bom? Tá bom. Tá? Você usa um cilindro aqui. Eu falei esfera que você usa aqui? Não, você falou cilindro, mas para mim fazia sentido mais usar circunferência, entendeu? Por isso que eu fiquei confusa. É que você não tem circunferência esférica. Entendi. Para calcular a lei de Ampère, veja que aqui, Daisy, você não vai usar a lei de Ampère. Porque aqui não fala qual é a corrente que está passando, tá bom? Para usar a lei de Ampère, você tem que ter uma corrente passando. Aqui não fala de corrente nenhuma. Aqui só fala do comportamento do campo magnético. Tá? Então, você não vai desenhar um circuito, certo? Você não vai desenhar uma curva amperiana, né? Que seria aquilo que você falou do círculo, né? Isso. Aqui você tem que desenhar uma superfície fechada. Quando fala a lei de Gauss, é uma superfície fechada, tá? E pela simetria do problema, como você tem uma componente que depende só da distância a um eixo, não é uma simetria é uma simetria de rotação. É uma simetria de rotação em torno de um eixo. Então, por isso, você desenha o cilindro. Tá bom? Entendi. Tá bom. Aí vai ser o mesmo caso da última questão. Não. Aqui é a lei de Gauss do magnetismo. É integral escalar de A. Aí é superfície. Tá? Okay. Quando você vai usar a lei de Ampère, você vai usar uma curva. Que é uma curva tá bom? Tá bom. Então, tá bom. Vamos voltar lá. Deixa eu já desenhar aqui. Deixa eu compartilhar essa guia aqui.
eu lembro mais ou menos como é que é o problema. Deixa eu tentar desenhar de um jeito bonito aqui. Então, você tem aqui um fio conduzindo corrente, né? Está conduzindo para fora aqui. Né? Então, você tem um J para fora, uma densidade de corrente para fora, e aqui você tem um raio A. Depois, o que você tem externamente a essa coisa? Deixa eu tentar desenhar o mais bonito que eu posso. Viu? Eita, não consegui desenhar tão bonito assim. Vou considerar comprar um compasso, tá? Enfim. E aqui você tem a casca externa do fio coaxial. Você tem aqui a casca externa do fio coaxial, e aqui você está conduzindo corrente com J para dentro, certo? E aqui é um outro J, tá? Aqui você tem, aqui eu vou até chamar de J1, J interno, J1, e aqui você tem o J2. E o nome dos bois aqui é o seguinte, aqui é C, e aqui o externo é D, tá? Então você está conduzindo corrente desse jeitão aqui. Qual é a superfície, qual é a curva amperiana que eu vou usar aí? Obviamente eu vou ter campo magnético aqui, ó. O campo magnético vai ter essa simetria de rotação aqui. Ele vai estar circulando aqui. Então, eu vou usar sempre o quê? Eu vou usar uma curva amperiana que é um círculo, tá? Tudo bem? Aqui, no caso, a curva amperiana é um círculo. Tá bom, agora ficou claro. Obrigada. O que vai variar? O que vai variar nas letras A, B, C e D do problema? É onde eu ponho esse círculo, tá? Se eu colocar esse círculo aqui dentro, né, o círculo é o mesmo, só que eu posso colocar ele aqui, aqui, aqui ou aqui fora, né? O que vai acontecer quando eu colocar o círculo aqui fora? A lei de Ampère fala o seguinte, aí agora vamos escrever a lei de Ampère. Integral de B escalar ds, né, é uma integral de trajetória, ela é igual ao quê? Ela é igual a μ0 vezes a corrente que atravessa a superfície não gaussiana, a superfície delimitada pela curva amperiana, tá? Essa aqui é a minha curva amperiana, tá? Essa aqui é a minha curva amperiana. Tudo bem? O que vai acontecer com o integral de B escalar ds? Integral de B escalar ds, nos 4 casos, vai ser B vezes 2πr, porque o ds está exatamente na mesma direção do B, né? E eu tenho um círculo, então vai ser o quê? B vezes 2πr vai ser igual a μ0 vezes a corrente que atravessa a superfície delimitada pela curva amperiana. O que vai mudar nos 4 casos? A única coisa que vai mudar nos 4 casos é essa corrente que atravessa. Tá? Se eu tiver aqui exatamente onde eu desenhei essa amperiana, ou seja, com o Rzinho maior do que o A, o que vai acontecer? Eu vou ter que a corrente que atravessa é o I. Simplesmente isso. A corrente que atravessa é o I. Tá? Agora, se eu tiver aqui dentro, o que acontece? Deixa eu fazer outro desenho até. Então, no caso do A, no caso da letra A, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui o meu A, meu raio A, e a curva amperiana que eu vou desenhar é essa aqui, ó. Então, aqui eu tenho raio R. Veja que eu estou passando corrente por toda a superfície. Mas o que vai importar? O que vai importar é a corrente que atravessa a superfície delimitada pela curva amperiana. E se eu estou passando uma corrente I nesse sentido aqui, ó, certo? A corrente, o I-in, nesse caso aqui, vai ser menor do que a corrente total. Tudo bem, Daisy? Você que perguntou. Tranquilo? Sim, tranquilo. Né? Como é que eu calculo essa corrente interna? Essa corrente interna... Vejam que o lado esquerdo da lei de Ampère vai ser igual nos 4 casos. A única coisa que vai mudar nos 4 casos vai ser essa corrente interna aqui. Tá? Então, eu tô mostrando como é que é a letra A. Tá? Esse I-in vai ser o quê? Vai ser integral do quê? De J escalar dA. Só que o J está no mesmo sentido do A, então eu posso escrever desse jeito. Vai ser integral de J dA.
Da onde até onde? De R igual a 0 até Rzinho. E quem é esse J? Esse J é uniforme. Esse J vai ser, nesse caso aqui, vai ser a corrente total dividido pela área total desse condutor aqui. Área total transversal do condutor. Tudo bem? Então, o que vai levar em conta aqui? Eu vou ter que I vai ser igual a I sobre π a ao quadrado, sai para fora. Integral de dA. O que é integral de dA? É essa área aqui. Essa área aqui dá exatamente π vezes Rzinho ao quadrado. Tudo bem? No caso geral, é o problema seguinte. Ficou claro isso aí, pessoal? Tranquilo? Obviamente o π vai cortar com o π e tal. Aí essas operações aí, essas contas de português de padaria eu deixo para vocês, tá? Mas o cerne da coisa é isso aqui, tá? Agora, o que vai acontecer quando eu tiver nessa situação aqui, que é a letra B? Quando eu tiver nessa situação aqui que eu estou para fora do condutor interno, a corrente que eu vou ter interna à superfície delimitada pela curva amperiana vai ser a corrente total Izão, tá? Eu não preciso fazer a integral. Aí o que vai acontecer quando eu estiver no meio desse condutor? Quando eu estiver no meio desse condutor, eu vou desenhar uma curva amperiana aqui, e aí o que vai acontecer? Eu vou ter esse I de dentro, menos uma parcela do I aqui fora, tá? Aí você tem que fazer a mesma continha, a área total e a área que eu tenho dentro da sua superfície amperiana. Tá bom? Tranquilo? E quando eu tiver... A letra D é o seguinte, a letra D eu jogo esse R maior do que o Dzão. Aí o que vai acontecer? Quando eu tiver isso, eu vou ter I indo para um lado aqui na parte laranja, e na parte marrom ela está entrando na página. Aqui está indo para fora da página, aqui está entrando. Então, quando eu for calcular aqui fora, a corrente que eu vou ter dentro, passando pela curva amperiana, passando pela superfície delimitada pela curva amperiana, vai ser 0. Então, o campo magnético aqui fora é 0. Tá claro, Deise? Eu acho que é você que está em dúvida nisso aí, né? Agora ficou sim. Obrigada. Então, tá bom. Vai ficar mais claro ainda quando a gente for para a próxima questão. Deixa eu mostrar para vocês a próxima questão aqui. A próxima questão é a questão mais bonita que a gente tem. Opa, peraí, eu estou na 3 aqui, vamos lá. Vamos lá para 10 agora. Essa 10 aqui é a questão mais bonita de toda a lista, né? Fala a questão 10 o seguinte, né? Considere um fio formado por um cilindro sólido orientado na direção Z, obviamente é um cilindro muito longo, onde carrega uma densidade de corrente J não uniforme, dada pela equação, né? Veja que ela é não uniforme, mas ela tem simetria cilíndrica. O J varia só com R. Então, deixa eu copiar esse J aqui. Então, eu tenho um J de R, que é igual a 2,0 sobre π a ao quadrado vezes 1 menos R quadrado sobre A ao quadrado. Isso está na direção K, mas tudo bem. A letra A pergunta a corrente total que passa no fio. A segunda pergunta, o campo para um raio menor do que A, tá? E, não, um raio maior do que o A. O terceiro, o raio menor do que o A, tá? Vamos dar uma analisada nessa coisa aqui. Vamos lá. Então, o J que eu tenho é isso, tá? Que o problema que fala é isso aqui, ó. Bom, vamos desenhar essa coisa. Então, agora eu tenho um condutor só, certo? E só que eu tenho um J indo para fora aqui. Eu tenho um J de R aqui, que ele depende só da coordenada radial, ou seja, ele depende da distância ao centro, tá? Como é que eu faria para calcular o campo aqui dentro, o campo magnético aqui dentro? Obviamente, ele vai ter simetria circular, né? Mas eu tenho que calcular a corrente que passa só aqui dentro, tá? Bom, antes disso, ele pede para calcular a corrente total. A corrente total vai ser o quê? Vai ser integral de JdA de 0 até, aqui ele chamou de A, de 0 a A. Primeiro, quem é esse dA aqui? Como eu tenho simetria de rotação em relação ao eixo X, esse dA vai ser 2πr vezes dr. Eu tenho círculos, né, de comprimento 2πr e espessura dr.
nessa pequena área 2πr/dr, eu posso considerar o meu J constante. Né? Então, se eu fizer essa integral aqui, vai dar uma coisa divertida. Né? Se você usar essa dependência aqui, JdR, e aplicar nessa expressão integral, levando em conta que o teu dA, na simetria cilíndrica, você pode escrever como 2πr/dr, você vai se surpreender e vai encontrar que o I é igual ao I0. Né? Isso é a letra A. A letra B pede o campo interno aqui. Como é que você faz para o campo interno? Você tem um R menor do que o A. Então, como é que vai ser? Aquela mesma ladainha. Integral de B, escalar, ds, é igual a μ0 I interno. Né? Só que o que é isso? Isso é a corrente que atravessa a superfície delimitada pela sua amperiana. Se eu tiver fora, é fácil. Se o R for maior que o A, a corrente é a corrente total e zero. Tá? O problema é aqui. Tá? Então, como é que eu faço isso? E o problema é maior que o J não é uniforme. O J tem uma dependência maluca aqui, ó. Só que é uma dependência só com R. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. O lado esquerdo da lei de Ampère é aquela ladainha de sempre. B vezes 2πr. Tá? Como é que fica o lado direito? O lado direito vai ser μ0 vezes... O que é a corrente? Corrente vai ser integral de JdR vezes o dA. O dA eu já vou escrever como 2πr vezes dr. Né? Integral da onde até onde? De 0 até R. Veja que para determinar a corrente total, eu fiz integral de JdA de 0 até A. Para eu determinar a corrente que atravessa só a superfície delimitada pela amperiana, a integral que eu faço é de 0 até R, não de 0 até A. Tudo bem? Bom, se aplicar aquela coisa maluca lá, ó, que eu vou ter que fazer é o seguinte, ó, B vezes 2πr vai ser igual a μ0 vezes integral de 0 a R. Aí eu aplico aquela coisa maluca lá. O resultado vai ser 4i0 sobre A ao quadrado. 4i0 sobre A ao quadrado, é isso mesmo? Pica, 0, pi, eu vou ter o quê? Eu vou ter duas integrais, de fato. Eu vou ter R menos R ao cubo sobre A ao quadrado vezes dr. Eu vou ter de fato umas duas integrais. Eu vou ter integral de R dr e integral de R ao cubo dr. Né? Quem tirou D em FUV sabe que R dr é R ao quadrado sobre 2. Quem tirou C em FUV sabe que integral de R ao cubo dr vai dar R à quarta sobre 4. Então, o resultado você encontra fazendo essa integral aqui e substituindo os valores numéricos da sua questão. Tá bom? Bom, gente, essa é a lista de exercício aí desse tema, né? Ela tem exercícios não tão fáceis de fazer, porque a gente quis colocar exercícios aí a nível de prova, tá? Nessa lista de exercícios. O mais bonito, no meu ponto de vista, é esse aqui, que você tem que sacar que o teu dA, você está em coordenadas cilíndricas, mas com simetria cilíndrica, então o teu dA, o teu elemento de área é 2πr vezes dr. Tá bom? Alguma dúvida a mais, pessoal? Tranquilo. Professor, eu fiquei com dúvida exatamente nisso. Como eu enxergo isso? O dA como 2πr? Não, você joga essa folha fora, e aí você pega outra folha. Né? Pera aí. Então, vamos lá. Elemento de área. Certo? Como é que você calcula o elemento de área, levando em conta que você está em coordenadas cilíndricas? Tá? Bom, coordenadas... você tem aqui... se você tiver x dx, se você não tiver simetria nenhuma, se você estiver querendo calcular o teu dA, você faz o quê? O teu dA é simplesmente dx, né, que é o incremento que você faz aqui, vezes 1 dy. Tudo bem? Tudo bem, Daisy? Isso se você não tiver simetria nenhuma. Sim. Tudo bem? Isso aqui é sem simetria. Agora, se você tiver algo como a densidade de corrente,
que depende de R, o que acontece? Você desenha isso dessa forma aqui. Você tem um θ, né? Então, pro mesmo R, você tem o mesmo J, certo? Que elemento de área você vai considerar aqui? Eu vou desenhar até em marrom. Ó. O elemento de área que você vai considerar aqui, ó, você vai fazer círculos de espessura devido à simetria, tá? Você pode fazer círculos de espessura, de raio R e espessura. Deixa eu até fazer um círculo grossinho aqui, ó. Então você tem um círculo de raio R e espessura aqui, dr. Esse aqui vai ser o seu dA. Professor, é exatamente essa a minha dúvida, porque em outros problemas também, quando a gente viu a lei de Gauss, tinha isso. Por que eu tenho que considerar essa espessura dr? Desculpa, eu não entendi, Daisy. Eu entendo que o dA vai ser o RDR lá, mas por que eu tenho que considerar essa espessura dr? Bom, você tem que quebrar seu problema de alguma forma. Você tem que quebrar ele em coisas calculáveis, em pedaços calculáveis. Se você não tem simetria nenhuma, você faz desse jeito aqui. É dx dy, tá? Uhum. Esse é seu elemento de área. Só que quando você tem simetria, imagina, você tem o J, que depende de R, ou você tem o campo, que depende de R, no caso lá da lei de Coulomb, né? Ou você tem o ρ, que depende de R, né? Ou você tem, sei lá, qualquer função maluca aí, sei lá. Você tem laranja que depende de R, certo? O que significa isso aí? Aqui eu estou pensando no plano XY, tá? Você pode ter isso em 4 dimensões também, mas aqui eu estou pensando no plano, tá? O que acontece? Você pode escrever o dA desse jeito, você pode quebrar em pedacinhos assim, mas quando você tem funções que dependem da coordenada radial só, significa que você tem uma simetria de rotação. Significa aqui, ó, que nesse ponto aqui, ó, vamos supor que eu estou nesse ponto aqui. Aqui minha laranja é um laranja de R, não depende de θ. Aqui eu tenho uma laranja que depende de R, que é o mesmo desse ponto aqui. Entendeu? Sim. Então, qualquer variável, qualquer função que você tenha, que depende só disso aqui, você pode, se você tiver que calcular a área, ou isso aqui vezes a área significa alguma coisa, por exemplo, vamos supor que você tem uma densidade que depende da coordenada radial, você quer calcular a massa total do corpo. Por exemplo, o que você vai fazer? Você vai pegar o teu dA, multiplicar pela densidade, aí você tem o teu dm. Tá? Uhum. Mas, se você tiver simetria de rotação, a coisa mais inteligente a fazer é pegar um dA, que é o quê? É um círculo. De fato, isso aqui a gente chama um anel. Isso aqui é um anel de raio R e espessura dr. Tudo bem? Tudo bem. Agora, entendido isso, como é que é esse dA? Eu posso calcular esse dA de várias formas. Tá? Como é que eu calculo no braço? Isso aqui vai ser a área de um cara com R, a área de um círculo, né? A área ou de uma circunferência, eu nunca sei o que é. A área de uma circunferência, acho que é a área de uma circunferência, com raio R mais dr, menos a área de uma circunferência de raio R, tá? Ou seja, a área externa menos a área interna. O que dá isso? Então, o meu dA vai ser π vezes R mais dr ao quadrado, menos π vezes R quadrado. Isso aqui vai dar o seguinte, isso aqui vai dar 2πr, o πr quadrado cancela com o πr quadrado, mais 2πr dr, perdão, mais π vezes dr quadrado. Só que você está tratando uma coisa que é muito pequenininha. Aí você joga esse cara aqui, você diz que esse cara aqui é próximo de zero, e esse aqui é o teu dA. Você já está trabalhando com incremento, esse dr é muito pequenininho. Então, RDR é uma coisa muito pequena. dr quadrado vai ser muito menor que RDR. Tudo bem? Então, você despreza esse termo aqui. Uma outra coisa que você pode pensar é, qual que é o comprimento dessa circunferência? O comprimento dessa circunferência aí é 2π vezes R. Você pode pensar que eu tenho uma circunferência com comprimento 2πr e a espessura, você multiplica pela espessura dr. Você encontra o mesmo resultado 2πr dr por dA. Tudo bem?
tudo bem. Tem um jeito, bom, isso aqui é como Neston. Existem 1000 maneiras de preparar Neston, a propaganda da década de 90. A maneira que eu gosto de entender isso aqui é o seguinte: se eu pegar um círculo, uma circunferência de área de raio R, certo? Qual que é a área disso aqui? A área disso aqui é π vezes r quadrado. Como é que eu faço dA? dr, que vai ser isso aqui, o meu dA. Opa! Aqui eu dou um incremento dr, desculpe pelo desenho feio, dr vezes dr. Multipliquei e dividi por dr. Quanto dá essa derivada? 2πr vezes esse dr aqui. É a terceira forma de demonstrar. Tá? Agora eu entendi, mas... Então, é como Neston na década de 90, propaganda da década de 90. Existem 1000 maneiras de preparar Neston, invente a sua. Tá? Só que ela tem que dar o resultado certo. Tá bom? Tudo bem? Tá certo, obrigada, professor. Tá, joia, então. Bom, gente, por hoje era isso que eu tinha que passar para vocês. Oi, fala, Vinícius. Eu tinha uma dúvida sobre o laboratório, o experimento. Eu ia falar sobre o laboratório. Fala. Pode falar. É sobre a parte do campo do ímã, sobre como calcular esse campo. Certo. E meu grupo a gente estava discutindo, a gente tinha chegado à conclusão que a gente ia fazer o B que a gente mediu menos o B que a gente tinha medido para a questão 3, que é um vetor menos o outro vetor. Isso. Aí, a partir disso, a gente vai conseguir um vetor que só vai ter componente em X. Esse seria o ideal. Esse seria o ideal. Tá. Né? Esse seria o ideal. Porque o que acontece? Deixa eu até desenhar aqui. Né? Você vai ter o campo da Terra aqui. Você vai ter o campo da Terra. Então, você vai ter aqui, eu vou chamar aqui de B0. Tá? Você vai ter o campo da Terra. Tá? Primeira coisa que você tem que fazer é você ter o campo interno do teu celular. Né? Você tem o campo interno do teu celular, que ele vai aparecer nas medidas, né? E você vai ter o campo gerado pelo seu ímã. Você vai ter aqui o B do ímã, né? Qual que é a maneira mais lógica de você medir essa coisa? É você orientar teu celular de tal forma que aqui esteja o campo da Terra, aqui esteja o campo do celular. Você consegue fazer isso mexendo no celular, certo? Você tem que ajustar o celular para ele estar na mesma direção do campo da Terra, e aí você vem com o teu ímã, mas você vem com o teu ímã de um jeito esperto, né? Aqui está seu ímã, norte e sul, de tal forma que o campo do ímã esteja colinear com esses dois aqui. Aí você pode trabalhar só com o valor absoluto que você mede. Senão você tem que ficar fazendo umas subtrações de vetores malucas, tá? Mas é um experimento bem bonitinho. É um experimento bem bonitinho. Tá? E tem uma forma, uma das dúvidas que eu tinha era como... Pô, você tem um celular, normalmente é um objeto grande, o teu ímã é muito menor que o celular. Onde está o teu magnetômetro dentro do celular? Tá? E o pessoal colocou um videozinho lá no experimento 3 que mostra como você identificar onde está a posição do seu ímã ali dentro, do seu magnetômetro dentro do celular. Mas lembrem o seguinte, vocês têm o quê? O ímã é composto pelo quê? O ímã é composto por um monte de dipolo, né? É um monte de dipolo magnético que está alinhado, né? Então, o campo do ímã, né? O módulo desses caras aqui vai cair com o inverso do quadrado da distância, o inverso do cubo da distância. Então, o que acontece? Para você ver essa dependência, você vai ter que ter aí, pelo menos, né, uma reta. Para definir uma reta, você precisa de quantos pontos? No mínimo 2. Se você tiver 3 pontos, você consegue analisar uma dependência quadrática. Para analisar uma dependência cúbica, você tem que ter pelo menos 4. Pelo menos 4 pontos um distantes do outro, né? Para você ter uma análise minimamente decente, você vai ter, e como você tem dependência cúbica aqui, para checar essa dependência cúbica, você vai ter que ter pelo menos aí uns 15 pontos experimentais distantes, diferentes um do outro, né? De 10 a 15. Eu vi que foi colocado uma tabela lá, deixa eu ver onde é que está a tabela. Foi colocado uma tabela de medida de experimento 4, não sei se vocês estão conseguindo ver minha tela, eu acho que não. Só com 10 medidas, né? Eu fiz um teste aqui em casa, né?
com imã de geladeira que eu tinha, eu cheguei à conclusão que com só 10 medidas, e levando em conta que eu tenho dependência cúbica, né, eu posso modelar uma dependência quadrática também só com as 10 medidas, se eu não tiver muito cuidado. Tá? Então, o ideal aqui, como eu tenho uma dependência cúbica aqui, é fazer pelo menos 15 medidas. Tá? Ao invés de 10. Tá bom? Aí você tem um gráfico bacana. E, por favor, não use, para analisar os dados, tente não usar Excel, tente não usar LibreOffice, tente não usar programa de planilha. Use programa para tratamento de dado. Tá? Programa de planilha é legal para quem mexe com estatística, para quem faz pesquisa na Globo, pesquisa eleitoral, outras pesquisas que levam em conta estatísticas, pode fazer gráfico em forma de bolo. Quem analisa dado usa programa de análise de dado. Né? Eu, particularmente, gosto de usar o Origin e o QTI Plot. Né? Se você usar, você pode usar planilha, mas vai dar muito mais trabalho. Vai dar muito mais trabalho para você. Tá bom? Bom, gente, mais alguma dúvida? Tranquilo? Só uma última dúvida. Oi. A gente estava fazendo as medidas e o campo, só para saber se o campo é tipo a uns 9 centímetros do celular, estava dando o do imã de 15 micro Tesla. Você acha que está muito grande? Eu acho que está pequeno. Está pequeno? Porque micro Tesla, peraí. Não, micro Tesla. Não, é 10 a menos 6. O campo magnético terrestre é da ordem de 10 de micro Tesla, né? Então, o ideal seria você, a 15 centímetros? A 9. A 9. O ímã de vocês está um pouquinho fraco, né? Bom, eu sou suspeito que eu tenho um ímã aqui de neodímio vanadato que dá 1 Tesla. Então, eu tenho um cara meio forte demais aqui. Então, para ímã de geladeira, eu não sei o que seria esperado. Mas o que seria esperado é essa dependência de inverso do cubo, tá? Tá bom? E é sempre interessante você trabalhar aí. Eu acho que trabalhar com medidas aí até da ordem do campo terrestre, certo? Se ele começar a ficar mais baixo do que o campo terrestre, ou mais baixo do que o campo gerado pelo próprio celular, aí tua medida fica um pouco comprometida, tá? É interessante você trabalhar aí com valores aí sempre acima desses valores de fundo, tá bom? E eu não sei como é o experimento de vocês, mas no meu celular, quando eu tentei medir o campo terrestre, né, deu uma oscilação aí da ordem de 1 microtesla, tá? Então, no meu caso aqui, estava com uma oscilação muito grande. Então, aquele 5% que está colocado ali no roteiro depende de celular para celular, tá? O meu está com uma incerteza aí da ordem de 8%. Então, seria interessante vocês estimarem também essa incerteza do celular de vocês, né? Tá bom? Mais alguma coisa, pessoal? Então, tá bom. Bom, espero ter ajudado vocês aí nas dúvidas, nessa parte da disciplina, né? E a gente se vê aí na próxima terça-feira, tá bom? Até terça. Valeu, professor. Boa tarde. Boa tarde, gente. Professor, obrigado. Obrigado a vocês. Tchau, tchau.